Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de perdas elétricas. Vocês sabem o que isso significa? Vocês têm ideia do volume de perdas elétricas que a gente tem aqui no Brasil? Pois é isso que a gente vai tratar hoje, né? Essa é uma grandeza nada desprezível e que tem impacto, inclusive, nas faturas de energia elétrica. Para entender, né, quanto essas perdas correspondem, o que elas são e se é possível evitar, vamos começar explicando o que são as perdas elétricas, né? E para entender as perdas elétricas, eu acho que a maneira mais fácil é a seguinte: você tem um volume de energia que é produzido, que é gerado, e você tem um outro volume de energia que é consumido. A diferença entre tudo que é gerado e tudo que é consumido são as perdas. É o que fica pelo caminho. Essas perdas elétricas, elas são inerentes ao processo de transmissão de energia elétrica. Sempre que você transmitir energia elétrica de um ponto para outro, vai ter perdas. Elas nunca vão ser zeradas, nunca vão ser eliminadas. Elas podem ser minimizadas. A expressão que determina o valor das perdas elétricas pode ser calculado pelo produto entre a resistência elétrica da linha, né, que tem a ver com o material, tem a ver com o tamanho da linha de transmissão, e não a corrente elétrica, mas o quadrado da corrente elétrica. Ou seja, as perdas elétricas são diretamente proporcionais à resistência e quadraticamente proporcionais à corrente elétrica. E a corrente tem a ver com a energia ou a potência que está sendo transmitida. Muito bem. Com relação à resistência, né, como é que a gente pode pensar as perdas elétricas? Se a gente tem uma linha de transmissão muito grande, as perdas elétricas devem ser maiores. Se é uma linha de transmissão menor, as perdas elétricas devem ser menores. Com relação à corrente, é um pouquinho mais complicado que isso, né? Porque imagine o seguinte: imagine que a gente tem uma linha de transmissão de 230 kV, né? E eu quero transmitir uma potência que eu vou chamar de S, que é o produto da tensão, esses 230 kV aqui, pela corrente que está sendo transmitida na linha. Tá? Eu vou chamar de V1 e 1. Para a mesma potência que eu quero transmitir, né? Então eu tenho lá uma corrente I1 associada à tensão V1, que é de 230 kV, e associado a essa corrente I1 eu vou ter uma quantidade de perdas elétricas. Então, para a mesma potência S transmitida, se eu aumentar a tensão, né? Então eu vou fazer aqui, S, a mesma potência, né? Eu estou aumentando a tensão, vou chamar de V2, que vai ser igual I2 conjugado. O que vai acontecer com a corrente? Ora, se é a mesma potência, eu estou aumentando a tensão, eu posso diminuir a corrente. Correto? E ainda assim eu vou manter o mesmo valor de S, né? Ainda assim eu vou manter o mesmo valor de S. Então, para a corrente I2, que é menor do que I1, eu vou ter um nível de perdas menores. E isso é particularmente interessante porque as perdas elétricas são quadraticamente proporcionais à corrente. Então, esse é um dos motivos da gente ter diferentes níveis de tensão na rede. Professor, então por que a gente não tem, por exemplo, tensões de 1.500 kV, 2.000 kV? Porque existe um limite para a isolação dos equipamentos, né? Se você colocar tensões muito maiores, essa isolação pode se romper e você compromete a vida útil dos seus equipamentos. Além disso, à medida que você vai se aproximando do consumidor final, né, que nós consumimos energia elétrica em 127, 220 volts, que é basicamente a tensão que os nossos equipamentos suportam, né? Existem equipamentos industriais, mas mesmo assim o consumo de energia elétrica se dá na ordem de 380 volts, etc. Muito bem. Quanto representam essas perdas elétricas no Brasil, agora que a gente sabe? Essas perdas elétricas representam mais ou menos de 2 a 4% de tudo que é gerado, de tudo que é produzido.
Então, se a gente pegar a geração de 2015, de acordo com dados lá do ONS, ó, que foi em torno de 615 mil gigawatt-hora, e calcular 2% disso dá aproximadamente 12 mil gigawatt-hora. Se a gente calcular para 4%, dá o dobro, né? 24 mil gigawatt-hora. A gente fica, para efeito de ilustração aqui nessa apresentação, vamos considerar um valor aí em torno de 18 mil gigawatt-hora. O que significa 18 mil gigawatt-hora, para que vocês tenham uma ideia? É mais ou menos todo o consumo anual da região norte do país. É quase isso. Bom, como é que a gente está com relação a outros países do mundo, né? As perdas elétricas, quanto que representam no Brasil e quanto representam em outros países? Bom, a gente tem lá no começo da fila, né, países como Finlândia, Alemanha, Holanda, com perdas elétricas da ordem de 4% de toda a energia que é produzida. Aí a gente vai subindo, né? Chega o Brasil lá praticamente no penúltimo grupo, com perdas elétricas da ordem de 16% de toda a energia produzida. Professor, mas você não falou que as perdas elétricas são 3%? Você acabou de calcular? Falei, mas essas perdas elétricas que eu me referia são perdas elétricas na transmissão de energia elétrica, né, onde se transmitem grandes blocos de energia. Além da transmissão, tem a distribuição. Então, eu vou aumentar a minha figura aí para contemplar os sistemas de distribuição de energia elétrica de alta, de média e de baixa tensão. Então vamos pegar os 615 mil gigawatt-hora para a gente saber quanto é que está injetando lá na transmissão de energia. Vamos descontar os 3% da transmissão, que é mais ou menos os 18 mil gigawatt-hora, então a gente vai chegar com 597 mil gigawatt-hora injetado nos sistemas de distribuição, né? E de acordo com dados da ABRAD, a gente tem dois tipos de perdas que ocorrem no sistema de distribuição. Uma são as chamadas perdas técnicas, que é equivalente às perdas que ocorrem lá na transmissão, que ocorrem em função da transmissão de energia elétrica, né, do que a gente chama de efeito Joule, que é a dissipação do calor nos cabos de energia elétrica. E essas perdas representam em torno de 8% da energia que é injetada no sistema de transmissão. E a gente tem o que se chama perdas não técnicas, que são as perdas frutos de roubo de energia elétrica, de fraude em medidor, de iluminação pública, iluminação pública que não é medida, né? Então isso representa em torno de 5%. Então só para que se tenha uma ideia, aqui, ó, né, furtos, iluminação pública, fraudes, etc., a gente já tem aí uma economia de mais ou menos 5% da energia se a gente conseguíssemos zerar esse valor, né? Então, somando 8,12% dessa potência injetada mais 5,63%, a gente tem 13,75% da potência injetada, o que dá mais ou menos 82 mil gigawatt-hora de perdas na distribuição, que a gente precisa somar com as perdas da transmissão, que são 18 mil. As perdas totais, então, são em torno de 100 mil gigawatt-hora. Organizando essa informação toda, ó, então a gente tem lá os 18 mil gigawatt-hora, que representam 3% nas perdas na transmissão. Da distribuição, a gente vai ter em torno de 48 mil gigawatt-hora, que representa 80% do total de energia gerada. E as não técnicas, as perdas não técnicas, em torno de 5% de toda a energia gerada. A gente recupera lá os 16% que eu comentei das perdas elétricas no Brasil. Isso dá 100 mil gigawatt-hora. Só para se ter uma ideia, isso equivale a mais do que toda a energia elétrica de Itaipu gerada em 2013, que foi o recorde histórico de geração de Itaipu. O que mais que isso representa, né,
para que seja possível ter uma ideia, mensurar, representa mais ou menos o consumo de toda a região sul mais a região centro-oeste. A gente tem mais ou menos aí 100 mil gigawatt-hora de perdas, né? Toda a região sudeste está aí em torno de 180 mil gigawatt-hora, então isso é mais da metade de todo o consumo da região sudeste do país. Em valores, em custo, em termos de custo, se a gente considerar um valor que é um valor relativamente baixo, que eu estou pegando aí de R$110 para cada megawatt-hora, o custo das perdas elétricas no Brasil fica em torno de 11 com B de bola, bilhões de reais. É um custo bastante significativo. O que a gente espera para o futuro, né? Obviamente você pode ter uma diminuição das perdas elétricas aí, combatendo furtos, as fraudes, né, que acontecem nos medidores de energia elétrica, etc. Mas numa ótica um pouco mais geral, né, alguém pode dizer, a gente tem aumentado cada vez mais a geração distribuída, né, principalmente, né, numa região de forte consumo, que é a região sudeste do país. E essa geração distribuída faz com que menos energia que eventualmente vem dos grandes centros de produção tenha que fluir pelas redes de transmissão, consequentemente diminuindo as perdas. Tudo isso faz sentido. Acontece que, em termos de escala, essa energia que é consumida e gerada na região, por exemplo, sudeste, e a gente vai ter também uma geração distribuída nas outras regiões, mas eu estou falando da região sudeste, que é a região que mais consome no país. Uma grande parte dessa energia vai ser suprida, ou deve ser suprida, por essa nova expansão que a gente tem de geração, principalmente de fontes eólicas lá no Nordeste, né? Então a gente vai precisar trazer essa energia de lá para cá. A gente já precisa trazer uma parte dessa energia, né, de lá para cá, e no norte do país com as grandes usinas hidrelétricas. Então eu coloquei um mapa aqui do Brasil ao lado do mapa elétrico lá da Europa, para que a gente tenha uma ideia da dimensão a se percorrer, né? Como eu tinha falado, as perdas elétricas, ela depende da resistência das linhas e da corrente elétrica, né? A corrente elétrica dá para resolver aumentando cada vez mais o nível de tensão nessas linhas de transmissão. Agora, a resistência tem a ver com o tamanho dessas linhas de transmissão, e aí, inevitavelmente, a gente vai ter maiores perdas elétricas nos próximos anos, em função dessa distância cada vez maior que tem havido entre geração e consumo, porque a geração tem que estar próxima de onde o recurso natural é gerado, né? Já o consumo, tradicionalmente, ele se encontra aqui mais na região sudeste, sul e centro-oeste do país. Tá ok? Então esse foi o tema, a apresentação sobre perdas elétricas no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente.